tarde, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa. Que a paz e o amor e que nos envolva. Para dar início ao nosso estudo de hoje, nós vamos ler, como de costume, uma mensagem, que é a mensagem dos espíritos superiores e reuniões mediúnicas. Paz seja convosco. Ah, amados, como amamos vocês, como torcemos por cada coração. E aqui estamos, portanto, para dizer com que o Pai não desampara ninguém. Por isso as suas leis nos cobram. É o amor verdadeiro que muitas vezes chamamos de punição, mas que na realidade a educação é a educação do ser. É o chamado para a introdução. Nos traz sempre alegria profunda, o transformar, o resistir, o buscar. Nossa casa, essa é a casa do Cristo, a casa do Evangelho. As abertas acolhem, mas sobretudo pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que sentem a espada voltada para si mesmos, tenham força e coragem, porque o bem, meus irmãos, é absoluto. E muitas são as provas que nos fortalecem, nos guiam, nos direcionam. Entregar-se a Deus Pai é renunciar, é ter coragem de enfrentar desafios em nome do bem soberano. Mais fácil seria, sem dúvida, a conivência com o que nos é mais fácil, mas não é lícito. Por isso, amados, todos vós são convocados à vivência do Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Ele conosco, com todos, em todos os instantes, das nossas vidas. Agora, meus irmãos, sentindo essas vibrações de amor que vêm da espiritualidade amiga, vamos fechar os olhos e sentir essas vibrações. Agradecer a Deus pela vida, o Mestre Jesus pelos seus ensinamentos e a espiritualidade benfeitora, companhia e pelo auxílio constante. Mestre amado, conheces todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, mas sabemos, Mestre amado, temos a certeza de que estás sempre conosco, nos auxiliando. Por isso, mais uma vez te agradecemos e te rogamos, fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Hoje, os nossos estudos é o Livro dos Espíritos com o Fred, a partir da questão 580 e seguintes, e depois o Evangelho segundo o Espiritismo com a Virgínia, no capítulo 10, os itens 16 e 17, que fala da indulgência. Prestemos bastante atenção nesse tema. Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Boa tarde aos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos e que a espiritualidade abençoe e proteja essa tarde. Então vamos dar continuidade aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, questão 580.
E nessa questão, Kardec pergunta para os espíritos superiores, praticamente a prova e a missão pode ser desempenhada pelo mesmo espírito, eles têm a mesma apreensão, a mesma compreensão, aquele que vem para cumprir uma prova, para satisfazer uma prova, e aquele que vem em missão. Kardec pergunta, então, o espírito que se encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele espírito, né, que o faz como prova, ou seja, tem a mesma compreensão, percepção? E a resposta é bem categórica. Não, não tem. Por quê? Porque ele tem experiência. Então a diferença é essa que os espíritos nos explicam. Que o espírito que vem em missão, encarna em missão aqui, no mínimo ele vai ter mais experiência que aquele que está como prova. Isso decorre dos desígnios de Deus. Isso é decorrência lógica da justiça de Deus. Por quê? Porque nós não temos fardo maior para carregar do que nós suportamos. Então a diferença é que o espírito que encarna em missão, ele tem mais experiência do que aquele que vem para cumprir uma prova, uma expiação, que nós sabemos que provas e expiações são coisas diferentes. Então a resposta é uma linha, mas ela é bem complexa por isso, né, que diferencia essa questão da experiência do espírito que encarna em missão. A próxima, questão 581. Kardec questiona dos espíritos o seguinte, é uma pergunta longa, né? Eu vou ler pausadamente para facilitar até a compreensão aqui e o estudo. Então, na questão 581, os homens que são os faróis do gênero humano, que o esclarecem pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Então, isso é uma afirmação, ele faz uma afirmação antes de perguntar. Mas no seu número existem, né, os que se enganam e que ao lado de grandes verdades difundem grandes erros. Continua também afirmando. Aí agora vem a pergunta. Como devemos considerar a sua missão? Ou seja, como devemos considerar a missão dos espíritos, que muitas vezes têm a experiência, vêm em missão, mas podem falhar. Mas não é uma falha decorrente ali de uma imperfeição dele. E sim, como nós vamos ver na resposta, é uma falha dolosa, é uma questão mais dolosa, que o espírito muitas vezes enveredou para o caminho das paixões mundanas. E, inclusive, é uma advertência, né, que os espíritos respondem. Então, só recapitulando, como devemos considerar a sua missão? E a resposta é, como falseada por eles. Então, espíritos muitas vezes levianos, né? Falseado, é uma missão que na verdade ele pediu para ter, para encarnar, mas aqui, como falseada por eles. Estão abaixo da tarefa que empreenderam. É necessário, entretanto, tomar em conta as circunstâncias. Quais as circunstâncias? Da sua moralidade, do mundo que ele encarnou, o tipo de missão que ele escolheu, né, a dificuldade, vamos dizer assim, da missão. São essas as circunstâncias que, claro, sempre devem ser levadas em consideração. Os homens de gênio devem falar segundo o seu tempo. Isso aqui é interessante porque quando diz que os homens de gênio devem falar do seu tempo, a gente lembra de Moisés, de Jesus, né, que tinham que falar à época conforme a capacidade de compreensão daquele povo. Então Jesus falava, por exemplo, por parábolas, utilizava-se de parábolas por quê? Porque é agora que nós estamos começando a compreender o que são os seus ensinamentos. Apesar de a gente saber, muitas vezes é difícil a gente praticar. Então quando ele diz aqui, quando ele responde que eles devem falar segundo o tempo, segundo o povo do tempo, a capacidade que as pessoas da época tinham, os encarnados, de compreender o ensinamento. E um ensino que parece errôneo ou pueril para uma época avançada, poderia ser suficiente para o seu século. Então é aquilo, né? Na lei de Moisés a gente tinha olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque Moisés tinha que falar dessa forma.
naquela época primitiva. Hoje nós sabemos, né, que o Espiritismo jamais ensina que é olho por olho, dente por dente. Você combate o mal com o bem. Jesus veio e nos mostrou o amor. Só que na época de Moisés, era necessário, para que o povo da época entendesse, o olho por olho, dente por dente. E agora nós entendemos que a lei de Deus, além de tudo, é inderrogável. Então esse olho por olho, dente por dente, para aquela época, era a forma que se tinha, que Moisés encontrou para ensinar o povo. E hoje nós sabemos que o Espiritismo, Kardec, vem e nos mostra o quê? Que não é olho por olho, dente por dente, não é a vingança, não é retribuir o mal com o mal, e sim retribuir o mal com o bem. E é interessante que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem vim destruir a lei, né? Então tem lá a explicação da lei mosaica, lei de Moisés, lei civil da época, e também da lei civil e disciplinar e a lei mosaica de Deus, que são aqueles 10 mandamentos, né? Então é interessante que nós entendamos que aqueles 10 mandamentos valem até hoje, porque a lei de Deus é inderrogável, ela não muda. Não matarás, não cometerás adultério, lembrai de sacrificar o dia de sábado, honrai vosso pai e vossa mãe, não roubeis, não presteis testemunho falso. Então todos aqueles ensinamentos ainda são válidos para a gente até hoje. E a próxima questão, meus irmãos, questão 582. Aqui Kardec quer saber, que estamos falando de missões, né? Se a paternidade, ela é uma missão. E a pergunta é bem direta. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? E os Espíritos respondem, sim, sem contradita, uma missão. Então a paternidade em si é uma missão, mais do que especial, né, nós sabemos. E além de missão é o quê? Um dever. E ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade para o futuro. Então a paternidade, além de ser um dever, uma missão, é uma responsabilidade para o futuro. Em que sentido isso aqui? Aquele que foi confiado ao pai, aquela criança, aquela criatura encarnada, ela vem muitas vezes com experiências, né, com jeitos de outras existências, com a sua individualidade. E cabe aqui aos pais, ao pai, né, educá-lo, mostrar o caminho do bem. Essa é a responsabilidade futura. E não ser negligente, e não abandonar aquilo que Deus, em toda a sua misericórdia, a sua bondade, lhe concedeu. Porque muitas vezes quando a paternidade, ali nós sabemos que não tem matemática, né, na paternidade, né? 2 mais 2 é 4. Então, quando você aplica o amor, o carinho, quando você cuida, o pai cuida com carinho e amor dos seus filhos, ele está cultivando o quê? O seu futuro. E o futuro daquela criança. Mostrar o caminho reto. Mostrar para essa criança, né, que muitas vezes pode ser até mais experiente que o próprio pai, a depender da quantidade de encarnações, mostrar que o amor, a caridade, são os únicos caminhos para se chegar a Deus. E não negligenciar, e não muitas vezes tratar ali com orgulho, com ego, com violência, porque até lá na frente, no futuro, pode-se colher o quê? Só dores, angústias, decepções. Então, quando ele diz aqui, responsabilidade para o futuro, para nós que cremos, né, nas encarnações, em várias existências, na vida futura, é muito importante, porque nós todos somos filhos, né? Todos nós somos aqui filhos também. Então, essa missão, esse dever e essa responsabilidade futura, elas realmente devem permear aí todos aqueles que têm essa nobre missão, né? Esse presente de Deus que é a paternidade. E continua aqui a resposta é até extensa. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada,
que a torna acessível a todas as impressões, né? Então a gente sabe, né? A criança repete muitas vezes aquilo que ela vê em casa, né? Então o exemplo do pai, da mãe, muitas vezes vai ser seguido por ela. Mas é interessante que a parecença física, como nós veremos, ela é comum. Só que a parecença moral, apesar de muitas vezes existir, cada espírito tem a sua individualidade. Nós não podemos esquecer disso. Então, se o espírito encarna ali, tem uma personalidade difícil, como muitas vezes nós também temos, se é uma criança muitas vezes que já vem de uma forma rebelde, qual que é o dever do pai aqui, dos pais? Educá-lo. Mostrar o caminho reto. E se fizer tudo isso e mesmo assim continuar? Aí Deus viu. Aí é o espírito do seu livre-arbítrio. Mas quando se esgotam ali todos os meios de amor, de caridade com essa criatura, e mesmo assim ela envereda, talvez pelo mau caminho, ou pelo caminho das dores, os pais devem estar o quê? A paternidade. Mesmo assim, juntos, não apoiando, mas juntos. Porque nós sabemos, o Espiritismo nos mostra isso, ninguém muda ninguém, nós não podemos querer mudar o outro, mas sim educar, mostrar o que é certo, mostrar o caminho que Jesus nos ensinou. Porque muitas vezes quando a gente quer moldar aquele para que seja igual a nós, isso é decorrência do egoísmo, do nosso orgulho de querer que aquela criatura seja como nós, seja idêntica a nós. E o Espiritismo vem e nos mostra que não. Que a paternidade é essa missão que nós temos em quê? Em educar e jamais em ali tentar impor algo, não como questão de educação, né, que muitas vezes tem que impor, mas no sentido do amor. Não existe paternidade pelo Espiritismo sem o amor. A paternidade ela deve estar revestida desse amor. Essa é a missão, esse é o dever. Mas há os que mais, ainda a resposta, né, ela é bem extensa. Mas há os que mais se ocupam, e aqui é uma advertência, né, de endireitar as árvores do próprio pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter dos filhos. Se este sucumbir, ou seja, se este não consegue, né, alcançar o caminho reto, se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, ou seja, os filhos. Se for por culpa deles, eles sofrerão a pena. E os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então nós sabemos que Deus não castiga, quando ele diz aqui, né, até como forma metodológica para a explicação ficar mais racional. Por sua culpa terão de sofrer a pena. Que pena é essa? É o aprendizado. É o aprendizado que muitas vezes a dor vai nos ensinar. Se não endireitou, como ele diz aqui, preocupou-se muitas vezes alguns pais, nós sabemos, muitas vezes se preocupam em o quê? Que é o que os espíritos estão falando, em endireitar o próprio caráter, né? Muitas vezes é o egocentrismo. E esquece daquela criatura, que é o que ele está falando aqui. Não endireita o caráter do filho. Lá na frente vai colher o quê? Colhe o que planta. São isso aqui. Para todos que são pais, para filhos, para todos nós. Porque se nós temos a oportunidade de corrigi-lo, de aplicar ali as leis morais, os ensinamentos de Jesus, e nós somos negligentes e não fazemos, e lá na frente isso implica, como ele diz aqui, no caráter torto desse filho, claro que nós temos responsabilidade. E a responsabilidade, ela tem que será o quê? Outras encarnações. Ter essa compreensão de que a paternidade, além de missão, é um dever. A próxima questão, meus irmãos, questão 583. Kardec pergunta, né, bem insistente, isso é interessante. Se uma criança se desviar do caminho, apesar dos cuidados dos pais, ou seja, a intenção, que é o que Deus vê,
Se Deus vê, se você fez como pai, como mãe, tudo o que deveria ser feito, vamos dizer assim, Deus viu. Aí vem a pergunta: estes são responsáveis? Ou seja, mesmo assim os pais serão responsáveis, desde que tenha feito tudo de acordo com a lei de Deus? Aí a resposta é não. Mas, quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada. E maior será o mérito se conseguir o caminho. Ou seja, quanto mais rebelde, quanto mais aquele espírito ali estiver enraizado no mal, no materialismo, no egoísmo, mais difícil será a tarefa. E muitas vezes, ao invés de reclamar dessa tarefa, o que o Espiritismo vem nos mostrar? Que devemos enfrentá-la, agradecer. Por quê, meus irmãos? Porque maior será o mérito. Porque lá na frente, quando chegar a recompensa de ter conseguido superar esse obstáculo, de ter superado essa imperfeição, teremos a recompensa. E é interessante que eles falam, e maior será o mérito se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Está vendo como é delicada a situação? Desviar e não moldar, e não aquele falso moralismo com o filho. Desviá-lo do mau caminho é encaminhá-lo, que é o que o Evangelho vem nos mostrar. E quanto mais difícil, maior será o mérito. É a meritocracia. O Espiritismo deixa isso muito claro para a gente, essa doutrina consoladora. Nada, qualquer preferência na lei de Deus é uma injustiça. Toda porque tudo decorre do mérito daquele que consegue, tendo em vista que nós temos o livre arbítrio, e Deus vê isso, vê as nossas intenções, não as intenções exteriores, e sim aquelas que temos dentro do nosso coração. E a questão 583 se subdivide aqui, meus irmãos, em uma linha, 583A. Se uma criança se torna um bom adulto, aqui é o contrário, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, estes pais se beneficiam com isso? O que vocês acham? A resposta ela é bem 3 palavras, que a gente vai entender, porque é uma das atribuições de Deus, né? Nos atributos, atribuições não de Deus. Qual que é a resposta? Deus é justo. Aí é a nossa consciência. Se a criança se tornar adulto, mesmo que os pais tenham abandonado, negligenciado, esses pais vão ter benefício com isso? Justiça de Deus. Aí vai depender principalmente também do quê? Do caráter do filho. Que se o filho foi para o bom caminho, ela se tornou um bom adulto, muitas vezes pode perdoar, pode... Entendeu? Por isso que a resposta é interessante. Deus é justo. E a justiça de Deus, ela é inderrogável. Ela não muda. Ela é a mesma desde todos os tempos. É uma justiça igualitária, universal. Porque todos nós somos filhos de Deus. Ninguém é melhor que ninguém na lei de Deus. Apesar de alguns acharem isso, o que é normal. Mas existe preferência. Deus gosta mais de um filho do que de outro. Nós, que temos 1, 2 filhos, 3, nós temos preferência por filho. É certo você gostar, não vamos falar de certo e errado, mas Deus pode gostar mais de um. Nós estamos aqui hoje, umas 20 pessoas. Deus acha que gosta mais de mim do que... Não é. Isso não é justiça. Isso é injustiça. E o Espiritismo vem nos mostrar que essa lei de Deus, ela é justa. Deus é justo. Poucas palavras aqui suficientes para que tenhamos a compreensão exata, né, dessa resposta. E a questão 584, meus irmãos, também ela é extensa. Eu vou falar da 584, Fabiano, e ver se dá tempo de falar da 584A, tá? Elas são 2 aqui. 584 dá tempo, a 584A que ela é um pouco mais extensa, mas acho que dá tempo. Kardec pergunta: qual pode ser a natureza da missão do conquistador?
que só tem em vista satisfazer a sua ambição e, para atingir o alvo, não recua diante de nenhuma calamidade. Ou seja, qual que é a missão desse conquistador que pensa apenas nele, a sua ambição, mas mesmo assim com a sua ambição, ele descobre, pratica ali alguma coisa que beneficia a coletividade. Ele não é a resposta. A maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. Ou seja, mesmo daquela coisa, daquele mal, daquele egoísmo desse espírito que está em missão, ele está servindo sem saber. Muitas vezes o quê? Os desígnios. Essas calamidades são muitas vezes, nós temos aí calamidades da natureza, muitas vezes o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Não temos aí muitos exemplos de calamidades? A barragem agora ali perto de Belo Horizonte, há alguns anos que milhares de pessoas vieram a óbito, desencarnaram. Então, Deus se vale dessas pessoas como instrumento para cumprir os seus desígnios. E eles, muitas vezes, sequer têm noção. Claro que está na consciência, mas muitas vezes encarnados não têm essa compreensão, apesar de, mesmo assim, fazerem, atingirem o seu ego, a sua ambição, sem saber que estão, muitas vezes, colaborando para a evolução, desenvolvimento de uma nação, de um povo. Tá certo? Então eu vou parando por aqui, que a 584 ela vai demandar um tempo bem maior, mais uns 10 minutos. Então, desejar uma boa tarde a todos, um bom domingo, uma semana de muita paz e que a espiritualidade de Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo, nessa tarde, nos trazendo as melhores vibrações de amor, de amizade e de muito carinho por esta casa que nos acolhe e a companhia de todos vocês. E nós vamos então dando sequência ao estudo do Evangelho, como a nossa irmã disse, no capítulo 10, dos itens de 16 a 18. O capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E a misericórdia, esse guia seguro, que pode nos ensinar, nos mostrar exatamente como seguir esse modelo misericordioso que nós conhecemos, que é Jesus. Sermos verdadeiramente cristãos, trabalharmos, batalharmos, abrirmos os nossos olhos para entender exatamente todas as suas lições, o caminho que ele deixou traçado para nós. E a misericórdia e o tema desta tarde, que é a indulgência, são, com certeza, virtudes que nós precisamos trabalhar muito em nós para seguir esse mestre, para seguir Jesus. Esse modelo que todos nós que estamos aqui escolhemos, porque de nada nos vale falar que somos cristãos, mas ser cristãos sem Cristo, nada nos valeria. E seguindo então, para que nós podemos entender essa virtude, a indulgência, esses espíritos amigos que nos trazem essas mensagens nesses itens, nós primeiro vamos falar de um significado que nós encontramos nos dicionários, que são palavras sinônimas, que é a clemência, a própria misericórdia e a tolerância. A tolerância que a gente fala tanto, que a gente muitas das vezes está aí ouvindo, mas como a tolerância tomou conta nos dias de hoje, olha quanta intolerância. Quem dera, meus irmãos, que fosse só nos dias de hoje. Na verdade, nós deveríamos dizer, que pena que ainda estamos tão intolerantes. Que pena que ainda existe tanta intolerância, E a tolerância é o sinônimo da indulgência. Mas nós vamos também falar do significado que esses espíritos amigos
nos trazem, que é onde nós vamos aqui manter a nossa atenção e a nossa reflexão nessa tarde. Então, Giuseppe, um espírito protetor, fala para nós: espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos. Se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los. Desta forma, meus irmãos, nós temos uma notícia boa e uma ruim para a gente pensar. Vamos começar pela boa notícia. Nós já temos a técnica da indulgência. Nós sabemos exatamente o significado da indulgência. E, por vezes, a praticamos. Vejamos, quando nós erramos, ou quando alguém muito amado, muito querido, para quem é mamãe e papai aqui, vamos imaginar o nosso filho, quando ele erra, quando alguma coisa que ele faz prejudica, traz problemas, nós instintivamente o que fazemos? Procuramos exatamente o que a indulgência nos traz. Atenuar. Não naquela forma de passar a mão, passar o pano, como se diz hoje em dia, mas naquela forma amorosa de descobrir o porquê, de conversar e entender primeiro, antes de por que fez assim. Nós não vamos sair divulgando esse erro. Nós não vamos colocar aquela criatura em exposição tão amada. Então vejamos como nós já entendemos perfeitamente o que é indulgência. Esse sentimento que nós praticamos com aquele que nós amamos. Quando nós justificamos os nossos erros também, a gente vai ali, procura aquele motivo e muitas das vezes aquele erro é tratado amorosamente, com um bom conselho, com a oportunidade de fazer novamente, de não errar mais. Isso é ser indulgente. Jamais expor. Então nós sabemos. E aí vem a notícia ruim. Não basta. Não basta a indulgência só para nós ou para aquele que nós amamos. Ela precisa ser bem maior. É indulgência para com todos. Como esse modelo, o Cristo fez. Então, essa indulgência para com todos é a nossa grande reflexão. É o nosso grande entendimento do que é a verdadeira lei do amor. O outro, às vezes até aquele que a gente ainda não encontrou o caminho de ter ali um sentimento bom, que a gente já até desistiu, não quero mais contato, não tem jeito. Então, quando aquela pessoa erra, como é que a gente faz? Muitas vezes o contrário. Quantas vezes observamos o outro, que às vezes está em destaque, que está até fazendo obras boas, mas com aquele olhar de o que tem de errado com aquela pessoa? Não deve ter alguma coisa de errado, porque, né? Então, esse tipo de olhar é o que nós precisamos combater. É combatendo isso que nós vamos, então, buscar essa indulgência para com todos. Nos evoluir nesse sentido moral. Interessante que o nosso irmão agora há pouco estava falando sobre não conseguirmos mudar os outros, nem os nossos próprios filhos. E todos esses ensinamentos que os Espíritos trouxeram no estudo que nós tivemos agora. Qual é a nossa responsabilidade? É conosco. Essa responsabilidade sim é nossa.
Porque com o próximo, no máximo, nós vamos conseguir ser ali um despertador. E é muito louvável sermos o despertador. Ajudar o outro, usando da indulgência. Porque, como os Espíritos nos disse aqui, ser indulgente é não observar, não ver. Mas se o vemos, e se esse erro pode prejudicar a outros, a muitos, a uma instituição, a uma família, a um grupo, também precisamos entender que é nossa responsabilidade agir. Agir com amor, agir com indulgência. Falando do despertador, que nós podemos ser esse despertador, o que acontece com aquele despertador de manhã, quando a gente não quer acordar? Mais 5 minutos, não mais 10. De repente a gente desliga o despertador. O despertador fez o trabalho dele. Nós podemos fazer esse trabalho com indulgência, com amor, chamando a atenção por um erro evidente, por um desvio moral que pode prejudicar aquela pessoa e a outros, mas tudo isso com amor. Tudo isso com a atenção, com o cuidado, de que se nós não vamos, de fato, promover ali um bem maior, só pelo fato de apontar um erro, o silêncio é nosso amigo. Aí o silêncio é nosso amigo. A oração em silêncio, por exemplo, pode ser um grande alívio, um grande remédio para esse que erra. Mas divulgar, mostrar, apontar, cada vez que nós fazemos isso, estamos piorando a nós mesmos, dificultando esse nosso progresso e atrapalhando o outro, que talvez não consegue sair daquele emaranhado de erros, de situações que ele não consegue vencer, justamente porque todos os olham de olhos atravessados, né, como nós dizemos. Então, é muito do que uma frase fala, né? Que quanto mais Pedro fala de João, mais sei de Pedro e menos de João. O que significa isso? Nós também, ao observarmos muito, ao questionarmos, ao apontarmos determinadas falhas, cuidado. Aquele erro pode estar muito entranhado dentro de nós. E podemos até ter conseguido vencê-lo em algumas situações, mas ele ainda não saiu de nós. E aí a gente acaba que mostrando aquilo no outro, parece nos aliviar. Mas é o contrário. Por isso, quanto mais nós falamos de uma falha, de um erro de alguém, mais aquilo nos absorve. Mais aquilo fica em nós. Então é muito importante, trabalhando a indulgência dentro de nós, encontrar a forma correta. O jeito amoroso de lidar com uma situação difícil. Seja com o que amamos, seja com o desconhecido. Seja com esse que nós não conseguimos uma relação ainda no amor, no bem. É difícil muitas vezes nós falamos, né? É complicado porque não aguento ficar próximo daquela pessoa 1 minuto sequer. Então, é o momento, é a hora de ficar 1, 2, 3, 10 minutos naquela oração íntima por aquela pessoa, por aquela situação, e deixar que nós possamos ser envolvidos com todas as vibrações que uma oração, que uma vontade de ajudar, que uma vontade de fazer o bem nos envolve. O nosso sentimento está intimamente ligado ao sentimento de todos aqueles que nos envolvem. Se o que a gente quer é aumentar aquele erro e deixar ele à mostra, vamos ter companhia para isso. Vamos ter inspirações, inclusive, para isso.
que vai se afinar com a nossa. E aí é o momento de reconhecermos, é o momento de buscarmos intimamente combater. E é essa a nossa grande missão, esses combates íntimos, que é entre nós e Deus. É entre nós e Deus que nós conseguimos apontar para nós mesmos, que é o que os Espíritos nos pedem, aqui nesses itens do Evangelho. Sejam rigorosos, severos com as vossas falhas, indulgentes com os próximos. Interessante uma história de uma mãe que o filho recebe um diagnóstico que precisava parar de comer açúcar. Não podia mais. E ela tenta de várias formas e não consegue. Então ela recorre a um mestre que morava próximo ali, numa aldeia, e sabe que ele poderia ajudá-la, leva o filho até ele. Chegando lá, ela diz ao mestre: mestre, meu filho não pode mais comer açúcar e eu não consigo convencê-lo disso. Me ajude, converse com ele. Aquele mestre olha para ela e diz: olha, eu preciso de 15 dias. Retorne com ele daqui 15 dias. Então, ela acha um pouco estranho, mas volta e dentro de 15 dias ela retorna ao mestre, faz o mesmo pedido e ele, olha, eu preciso de mais 15 dias para conversar com ele. Ela então, voltou para casa, aguardou os outros 15 dias, volta com o filho e o mestre então chama a criança, conversa, e aquela criança volta à mãe disposta a parar de comer açúcar. A mãe então até um tanto irritada. Mas, mestre, por que fez isso comigo? 1 mês para convencê-lo, vim, voltei, o que aconteceu? Ele diz: minha filha, é que agora eu também parei de comer açúcar. Então vejamos a situação. Quantas vezes nós estamos aconselhando, nós estamos observando a falha de alguém que ele está fazendo de errado, e lá dentro de nós sabemos que ainda somos passíveis do mesmo erro. É muito importante quando essa virtude, a indulgência vem tomar conta do nosso desejo de ser cada vez mais indulgentes, a gente ter esse olhar para dentro de nós. Porque talvez algumas falhas, alguns erros, que a gente acha realmente absurdo que ainda aconteça, algumas violências, absurdo aquilo, né? A gente observa, olha para nós, não procura saber motivo, não procura saber como está, que situação levou aquilo, mas já tem o julgamento próprio, é bem pronto para ser ali dito e divulgado. Aquela pessoa é isso, é aquilo, prontinho, porque eu jamais faria aquilo, não consigo fazer. Será que não fizemos em algum momento da nossa longa história? Será que aquilo está realmente cessado na nossa moral e nós não vamos cair na tentação? Então a gente tem um julgamento muito pronto para essas situações, porque nos julgamos já isentos de cometer aquela falha. E as outras, que quando a gente passa nessa revista interna, aquelas que a gente faz naqueles momentos ali de reflexão, após estar diante de uma página do Evangelho como essa, nos falando da indulgência, quando nós então resolvemos fazer essa revista em nós mesmos, o que vamos achar? Que resíduos, que faltas ainda nós cometemos com tanta facilidade? A maledicência, alguma coisa que a gente não consegue escapar dela, porque estamos ainda muito ligados àquilo, nos deixando, nos permitindo. Mas
é aquele ligar, né? Estarmos ligados a nós mesmos. É aquele despertador que a gente pode fazer para nós mesmos e estar a todo momento. Vamos cair naquela tentação? Vamos errar ainda? Aqueles erros que ainda não conseguimos superar? Infelizmente, sim. Mas o que Deus faz conosco? Misericórdia Ele tem conosco. Quantas vezes precisarmos, poderemos recomeçar. Que bênção a reencarnação, onde nós sabemos que recomeçamos de forma tão amável, recebidos com tanto carinho, com tantas mãos a nos ajudar. A misericórdia, a indulgência de Deus para conosco. E o que nós estamos fazendo para retribuir esse amor do Pai. Ouvimos em uma palestra ontem. Quando nós quisermos pedir perdão a Deus, basta que perdoemos ao nosso irmão, a quem nos ofende. Basta que sejamos indulgentes para com o próximo, para com os erros, para com as falhas do próximo. Que por mais que para nós seja tão visível, tão fácil não fazer aquilo que a pessoa está fazendo, qual o controle nós temos daquilo que ainda cometemos de errado? Então, são reflexões que a gente busca nesse modelo maravilhoso que Deus nos permitiu estar aqui, viver como nós, para nos provar que somos capazes, que somos seres perfectíveis, que somos seres amados, que o Pai tem toda misericórdia, infinita misericórdia para conosco. E o que pede a nós? Sejam misericordiosos, sejam indulgentes, perdoem. Então são expressões, são palavras que nos tocam profundamente, porque temos a certeza dessa luta interna, dessa necessidade que nós temos ainda de aprender, de recomeçar. E só fazemos isso através do próximo. Por isso estamos aqui. A todas essas dores que nos rodeiam, a todas essas dificuldades de relacionamento que nos rodeiam, sejamos gratos. Não porque gostamos, porque temos a certeza da necessidade delas. Nós temos nesse mundo de provas e expiações um momento maravilhoso de nossas existências. Neste mundo estamos aqui com oportunidades divinas de nos vencer, de nos superar. E sabemos que a principal vitória que nós podemos entregar ao Pai são essas transformações nossas. E que maravilha saber que estamos tão melhores do que já fomos. Nós cremos na lei do progresso. Então é outra certeza que nós temos. Já estamos melhores do que já fomos. Então é não deixar esse despertador ficar ali na soneca o tempo todo. É acordar. E acordar querendo acordar todos à nossa volta. Quando nós falamos da divulgação da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, por mais que seja apenas uma única palavra que siga conosco, após um momento de leitura, de reflexão, essa palavra pode nos transformar imensamente. Que seja a indulgência, a palavra que nós vamos levar hoje.
para nos fortalecer nessa missão, nessa vontade, nessa obra de renovação, nessa obra de transformação, nessa tarefa de melhorar a nós mesmos. Às vezes queremos abraçar e nos responsabilizar por transformações que nós só podemos ajudar, que é a do outro. E que façamos isso. Onde nós formos chamados a ajudar, que ajudemos. Mas prestemos muita atenção nessa missão principal que cada um de nós temos. A transformação de nós mesmos. O cuidado que nós precisamos ter de nós mesmos. Porque esses espíritos amigos nos dizem, apesar de sermos severos conosco, que sejamos também indulgentes conosco. Saibamos cuidar de nós. Sendo sérios nos nossos erros e nas nossas falhas, para reconhecê-los, muito sérios. Mas também sabendo que existem formas amorosas que Jesus nos ensinou de fazer ali o reparo de tudo isso. Aproveitar cada oportunidade que o Pai nos dá. Cada momento. Que seja muito importante a dor do outro como algo que seja a nossa condição de ajudar, a nossa possibilidade de realizar a obra do Pai, que não é salvar um único filho, é salvar a todos. É para que todos nós nos ajudemos. É por isso que estamos aqui. Que Jesus seja sempre esse mestre amado, esse modelo, que ele esteja sempre a nos falar. Sejamos esses cristãos com o Cristo. O modelo e o guia nós temos e já escolhemos. É Jesus. Então que estejamos sempre atentos, de olhos e ouvidos, sempre abertos, agradecendo essa reencarnação e a tantas quantas forem necessárias, porque sabemos que podemos contar com a misericórdia do Pai. Então que sejamos misericordiosos e indulgentes e que esse amor nos envolva. A todos uma semana maravilhosa e que Deus abençoe os seus lares, a nossa casa, os seus trabalhadores e frequentadores. Que Jesus os abençoe. Bem, nós encerramos aqui a nossa reunião. Encerramos ainda não, né? Chegamos ao final, mas primeiro tem o passe. Os passistas podem se dirigir para a sala. Fabiana vai fazer a prece final, a fluidificação das águas. E depois da prece, quem quiser tomar o passe pode seguir em fila por essa lateral. Que tenham todos uma ótima semana, uma ótima tarde, uma ótima semana e até o próximo domingo. Boa tarde, meus irmãos, quase boa noite, né? Ainda não deu. Nós vamos, nesse instante, nos preparar para recebermos o tratamento do passe, fazermos a oração final, rogar pela magnetização das águas e, acima de tudo, agradecermos a oportunidade de conhecermos a Tua doutrina, Senhor. Esta doutrina que nos convida sempre a olharmos para o nosso interior, reconhecer as nossas dificuldades e inferioridades e transformá-las sempre nas virtudes que o Senhor aqui esteve a nos chamar, a nos convidar e, sobretudo, a nos ensinar. E nesse instante,
rogamos a espiritualidade benfeitora que magnetize estas águas, as águas que estão nos lares, transformando cada uma delas no bálsamo salutar, na medicação necessária, as nossas dores e dificuldades, sejam do corpo, sejam da alma. E é com a oração que nos ensinastes, que convidamos todos a orarmos juntos em voz alta, que vamos elevar a nossa gratidão a Deus e rogarmos que Ele nos assista, que assista aos nossos lares, que assista ao nosso planeta Terra, levantando sempre aqui a bandeira da fraternidade e da solidariedade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e que essa seja uma semana de muitas bênçãos na nossa existência. Assim seja.